Hello, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. E na aula de hoje nós vamos ver, né, o vocabulário sobre food, que é comida. Então vamos ver alguns alimentos em inglês, tá certo? Começando aí, né, eu trouxe alguns alimentos. Esses alimentos também estão no início do capítulo aí no livro de vocês, né? Temos aí apple, que é maçã, grape, que é uva, watermelons, que é melancia, carrot, que é cenoura, strawberry, que é morango, water, que é água, egg, que é ovo. Temos aí pasta, que é massa, tá certo? Que no caso seria o macarrão, que é uma massa, né? Um tipo de massa. Potato, que é batata. Orange, que é laranja. Temos pears, que é pera. Meat, que é carne. Ó, gente, uma observação. Quando eu falo meat, eu me refiro a qualquer tipo de carne, tá? Eu coloquei aí, né, a foto de uma carne que aparentemente parece ser uma carne bovina, mas meat é todo tipo de carne. Pode ser carne de boi, pode ser frango, pode ser peixe, tá? Quando eu falo meat, eu me refiro à carne no geral. Temos chocolate, que é chocolate. Banana, que é banana, né? A escrita é a mesma. E temos aí cheese, que é queijo. Então, gente, né, como vocês, deixa eu voltar. Como vocês podem observar aí nesses alimentos, nós temos alimentos que são contáveis e temos alimentos que são incontáveis, né? Então, o que seria alimentos contáveis? Trouxe aqui as definições para vocês de contável e incontável, para quem não sabe, tá certo? Então, gente, quando o alimento é contável, são utilizados como aquilo que podemos contar através de números. Por exemplo, maçã é contável, né? Eu posso contar uma maçã, duas maçãs, orange, laranja é contável, posso contar uma laranja, duas laranjas. Então, tudo aquilo que a gente pode contar com números, tá? Por exemplo, um menino, dois meninos, três meninas. Isso são coisas contáveis, tá certo? E incontável é aquilo que nós não podemos contar. Por exemplo, água. Nós não podemos contar água. Por exemplo, arroz. Nós não podemos contar arroz, né? Embora sejam grãos. Então, gente, ó, substantivos incontáveis são utilizados com aquilo que não podemos contar através de números. E aí, quando nós não podemos contar, né, o objeto, o alimento, nós utilizamos o quê? Utilizamos medidas. Por exemplo, quando eu vou fazer um bolo, né, o bolo precisa de quê? Precisa de ovo, né? Então, o ovo é contável, né? Eu posso contar. O bolo ele pode levar 1, 2, 3 ovos. O bolo leva também farinha de trigo, que é o pó. Eu posso contar a farinha? Não posso. Então, como é que eu vou medir a farinha, né? Lá, eu posso medir com xícara, né? Por exemplo, xícara é contável. Então, uma xícara de farinha, duas xícaras de farinha, ou até mesmo uma colher de farinha, tá? Então, quando nós não podemos contar, nós usamos medidores. E aí, né, eu trouxe aqui alguns exemplos. O que é que eu posso contar? Menino, boy, egg, que é ovo, menina, que é banana, né? Essas coisas eu posso contar numericamente. O que é que eu não posso contar? Líquidos, como milk e water, né? Que é leite, água, isso eu não posso contar. O que é que eu também não posso contar? Objetos muito pequenos, como por exemplo, rice, que é arroz, sugar, que é açúcar, certo? E aí, quando nós vamos falar, né, sobre quantificadores, nós usamos em inglês some e n. Então, some e n, eles são determinantes que irão indicar a quantidade de algo.
e podem ser usados com substantivos contáveis e substantivos incontáveis. Então, some e any são duas expressões, né, que nós usamos para indicar a quantidade de alguma coisa, que pode ser contável, como também pode ser incontável. E aí, vamos para as definições. Some é usado para substantivos contáveis, como substantivos incontáveis, né, servem para os dois. E em inglês, né, some significa algum, alguns, alguma, algumas ou um pouco de. É usado quando queremos nos referir a uma quantidade não definida de alguma coisa, né? Então, por exemplo, o objeto ele pode ser contável, pode ser, sei lá, maçãs, né? Mas eu não sei a quantidade exata. Então, eu vou usar some, né? Eu quero me referir a algumas laranjas, algumas maçãs, certo? Vejamos alguns exemplos. There is some coffee in the cup, né? Coffee é café, é incontável, né? Então esse primeiro exemplo, estou me referindo a uma coisa que é incontável. Há um pouco de café na xícara, né? Não sei a quantidade certa, sei que é um pouco de café. Então, some, ele significa isso também, um pouco de. Tina needs some apples to finish her fruit salad. Tina precisa de algumas maçãs para terminar sua salada de fruta. Esse segundo exemplo, ele é contável, né? Maçã é contável, mas eu não falei a quantidade exata de maçãs que Tina precisa para fazer a salada de fruta. Mas eu sei que ela precisa de algumas maçãs. Então, Tina needs some apples, tá? Algumas maçãs. Vejamos agora. Sim, gente, outro detalhe. Some, ele é usado somente para formas afirmativas, tá? Para formas negativas e interrogativas, né? Para perguntas e frases de negação, nós usamos any. Any tem o mesmo significado de some, só que nós só podemos usar para frases afirmativas e interrogativas. Então, gente, ó, any em inglês significa algum, algumas, alguma, algumas, nenhum, nenhuma. É usado quando queremos nos referir a uma quantidade não definida de algo, certo? Então, ele tem a mesma função de any, porém, um eu uso em frases afirmativas e outro eu uso em frases negativas e interrogativas. Então, né, o segundo ponto aí é o que eu falei para vocês, que N é usado apenas em sentenças negativas e interrogativas, nunca em sentenças afirmativas, certo? Para isso, eu uso some. E também pode-se fazer referência a substantivos contáveis e incontáveis, serve para os dois, certo? Vejamos dois exemplos. Are there any chocolates left? Ainda sobrou algum chocolate? Né? É uma frase interrogativa. Chocolate é incontável, né? Porque para isso, para nós saber a quantidade de chocolate, nós precisamos saber das gramas. E aí, né, é uma pergunta, né? Então eu uso N. Na segunda, é uma negação. Nós temos aí isn't, que é a abreviação de is com not. There isn't any milk in the jar. Não tem nenhum leite na jarra, né? Leite é incontável. Então, não tem também, não especifica a quantidade de leite, só fala que não tem nenhum leite na jarra. Então, gente, espero que tenham entendido. Se surgir alguma dúvida, é só me procurar no WhatsApp, como vocês sabem. Quando a gente vai para a prática, né, nós conseguimos, fica mais fácil de saber usar essas duas expressões. Aqui estão as referências. Por hoje é isso, um beijo e até semana que vem.